Boa tarde! Estamos começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: qual o legado de Ernesto Che Guevara? Há exatamente 50 anos era assassinado o guerrilheiro argentino na Bolívia, em uma escolinha em La Higuera. Ele havia sido aprisionado no dia 8 de outubro, levado ferido pelas mãos da CIA e do exército boliviano, foi friamente executado no dia 9 de outubro de 1967. Sua história, sua imagem passaram a fazer parte da América Latina, da mitologia da América Latina, dos grandes exemplos de luta e combate. Che Guevara morreu e continuou vivo, não apenas na lembrança daqueles que com ele combateram ou daqueles que partilharam a sua geração, mas passou a ser uma imagem presente nas lutas dos povos da América Latina e de todo o mundo. Che Guevara tinha seu nome vinculado à Revolução Cubana, mas também tinha seu nome vinculado à luta pela libertação de todos os povos do mundo. Uma imagem forte, aguerrida, solidária. E é muito importante que nós busquemos apreciar, avaliar, debater um personagem desta envergadura. Ernesto Che Guevara foi um dos grandes ícones do século XX. Morreu com 37 anos. Era um jovem. Era um homem em pleno vigor da sua vida, absolutamente dedicado à causa revolucionária. Não teve tempo para ter medo. Empenhou-se com o máximo das suas energias físicas, mentais e espirituais para a causa da libertação dos povos. Che Guevara, argentino, ao longo dos anos 50, ainda um jovem estudante de medicina, conhece as duras condições da América Latina. Faz uma viagem com um amigo seu, Alberto Granado, por todo o continente e vai se deparando com a pobreza, com a miséria, com a opressão. E aos poucos vai desenvolvendo sua consciência política. E essa sua consciência política o levaria a se somar aos revolucionários liderados por Fidel Castro. Argentino de nascença, o Che se fez cubano por sua opção revolucionária. Teve uma destacada participação na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Teve uma destacada participação na vitória do exército revolucionário comandado por Fidel Castro. E quando a Revolução Cubana é vitoriosa, o Che ocupa distintas funções de destaque. Foi embaixador, presidente do Banco Central, ministro da Indústria, antes de abandonar seus cargos governamentais e se dedicar à luta revolucionária, primeiro no Congo, depois na Bolívia. Contam uma anedota, e inclusive o agente da CIA responsável pela ordem de execução do Che relata em entrevista recente que ao próprio agente da CIA o Che conta essa anedota para que reparemos a sua firmeza de caráter, mesmo sabendo que dali a poucos momentos seria fuzilado. O Che contava, repetia uma anedota que já se fazia conhecida em Cuba, de que ele tinha virado presidente do Banco da Nação, Banco Central cubano, porque teria ouvido errado uma pergunta de Fidel Castro. Fidel Castro teria perguntado: quem aqui é um economista dedicado? O Che, meio dormido, cansado de tantas reuniões de tarefas, seria ouvido: quem aqui é um comunista dedicado? E levantou a mão: eu! Virou presidente do Banco Central. Ele de economia nada entendia, mas era um revolucionário que não negava tarefas e assumiu a direção da economia cubana numa fase difícil. O Che, que abandona os cargos governamentais, em uma célebre carta escrita a Fidel, diz que sua vida só fazia sentido se tivesse dedicada à causa da revolução e da luta anti-imperialista.
e que por essa razão ele saía de Cuba, abandonava seus cargos governamentais e assumia integralmente a responsabilidade de atuar por todo o continente e por todos os continentes para animar, incentivar e organizar a causa revolucionária. O Che é assassinado na Bolívia, poucos anos depois que havia saído de Cuba para desempenhar a tarefa que ele próprio havia se determinado de impulsionar a revolução por todo o mundo. E o Che, apesar de 37 anos, deixa um legado. E nós podemos discutir esse seu legado de distintas maneiras, seus acertos e seus erros. E eu creio que seria interessante se nós buscássemos um pequeno roteiro das grandes questões que organizam o legado do Che Guevara. Eu ressaltaria 5 pontos para que a gente possa refletir sobre a herança de Ernesto Che Guevara. O primeiro desses pontos, o internacionalismo. Che Guevara, argentino, cubano, africano, boliviano, era um homem de todas as nacionalidades, era um internacionalista. Ele virou o símbolo de que a luta da classe trabalhadora e dos povos do mundo contra o imperialismo, contra a opressão, não era uma questão nacional, não se circunscrevia às fronteiras de cada país, mas era uma grande luta mundial, uma grande epopeia mundial, que os povos deviam se irmanar, que os povos deviam se unir, que os partidos e movimentos revolucionários deviam formar uma única frente contra o imperialismo. É famosa uma frase do Che que expressa de uma maneira cabal não apenas seu sentimento internacionalista, mas também a estratégia que ele propunha para os revolucionários de todo o mundo nos já longínquos anos 60. Criar 1, 2, 3, muitos Vietnãs. Como vocês sabem, nos anos 60, o povo do Vietnã lutava contra o imperialismo americano, o exército dos Estados Unidos tinha invadido o Vietnã, e ali havia uma resistência desigual e heróica para derrotar o imperialismo. E o Che propunha uma estratégia. O Vietnã não podia lutar sozinho. Deveria ocorrer por todo o planeta, vários Vietnãs. Essa era a tarefa dos revolucionários, criar distintos polos de luta anti-imperialista de tal maneira que o grande inimigo tivesse que se dividir em várias frentes e não pudesse concentrar todas as suas forças no Vietnã. O Che se empenhou fortemente nessa estratégia, com erros e acertos, mas seu espírito internacionalista é o primeiro dos seus grandes legados. O segundo de seus legados é a ideia de revolução. O Che dizia claramente de que não era possível resolver os problemas dos povos, em especial dos povos do chamado Terceiro Mundo, dos povos da América Latina, da Ásia e da África, sem que o imperialismo fosse derrotado, sem que o capitalismo fosse superado, sem que uma revolução permitisse à classe trabalhadora e aos povos deterem o poder do Estado e construírem uma nova sociedade. O Che dizia claramente que a ideia fundamental da estratégia que deveriam defender os homens e mulheres progressistas era a ideia de revolução. Isso teve um grande impacto na época. A esquerda latino-americana em especial, particularmente no pós-guerra, nos anos 50 e 60, parte dela estava muito acomodada. Ficava sempre na esperança de que a América Latina pudesse resolver seus problemas através da boa vontade de alguma fração do capital local, a chamada burguesia nacional, que parte das classes dominantes argentinas podiam resolver tarefas democráticas, tarefas nacionais, tarefas populares e construir um caminho de avanço para o povo latino-americano sem que fosse necessário, ao menos num primeiro momento, uma revolução que garantisse à classe trabalhadora o controle do poder político e a possibilidade de construir uma sociedade anticapitalista. O Che e a Revolução Cubana disseram, não, esse não é o nosso caminho.
O nosso caminho é um caminho anticapitalista e antiimperialista. Não há possibilidade de resolver os grandes problemas da América Latina e os grandes problemas dos povos de todo o mundo sem que uma revolução viesse a ocorrer. O terceiro dos legados do Che é a ideia de que se devia construir uma nova sociedade. Que a revolução devia dar origem não apenas a um poder político distinto, mais democrático e baseado na hegemonia da classe trabalhadora, mas que uma outra sociedade deveria ser construída. Uma sociedade sem opressão, sem explorados nem exploradores, sem racismo, sem sexismo, sem discriminação de nenhum tipo, uma sociedade nova e que só podia ser uma sociedade socialista. Que não bastava ser uma sociedade socialista, devia ser uma sociedade socialista com características as mais democráticas possíveis, mas que a construção dessa nova sociedade, ela era fundamental para libertar os povos das mais distintas opressões, opressões de classe, opressões de gênero, opressões de raça, e construir na América Latina um povo irmanado, um povo que desenvolvesse sua vida e suas economias baseado na igualdade de oportunidades, na igualdade de direitos. Essa era a ideia fundante do Che Guevara, e era uma ideia fundante apoiada pela vitória da Revolução Cubana. E isso inspirou a esquerda latino-americana e a esquerda mundial naquele período histórico. Abriu uma avenida nova, abriu um caminho para a libertação dos povos. E isso entusiasmou uma geração, fundamentalmente a geração de 68, que tão importante papel teve no mundo do século XX, inclusive do século XXI, desbravando os caminhos das grandes mudanças que foram tentadas naquela época. O quarto legado do Che é de que não bastava a revolução nem a construção de uma nova sociedade, era necessário construir um homem novo. Era uma batalha moral e até uma batalha estética de grandes proporções. O Che propunha uma nova moral, solidária, generosa, altruísta, contra o consumismo, contra o individualismo, contra as grandes chagas que as distintas sociedades opressivas haviam legado à humanidade. O Che acabou por se transformar, particularmente após o seu sacrifício, na imagem do homem novo. Isso também teve uma grande importância na história da esquerda latino-americana e mundial. Vamos nos recordar que naquela época, nos 60 em especial, a direita, as forças conservadoras tratavam de colocar os revolucionários, os comunistas, com uma imagem cinza. Buscavam travar uma guerra ideológica, construir uma narrativa que apresentasse o socialismo como um regime opressivo, que apresentava os revolucionários como homens cinzas, homens sem perspectivas humanistas, homens enredados em supostos regimes burocráticos que existiriam na União Soviética e nos países socialistas. O Che rompe com essa imagem. A Revolução Cubana rompe com essa imagem. O Che levanta a bandeira do homem novo e se apresenta, não por vaidade, mas pelo seu exemplo de lutador, como o carregador de uma nova ideia e de uma nova moral revolucionária que entusiasmou gerações e gerações, a sua e as gerações que o sucederam. E o quinto legado, o Che deu voz e rosto à ideia de juventude. A juventude, até os anos 60, era apenas uma espécie de estação no qual as pessoas aguardavam a hora de virarem adultos. A juventude, antes dos anos 60, dos anos 50, não tinha voz própria, não tinha suas próprias reivindicações, não tinha seus próprios movimentos, não tinha seu protagonismo construído. O Che ajuda a construir o protagonismo da juventude. E por isso, ele, tantos anos depois da sua morte, continua a ser um grande líder da juventude mundial. Seu exemplo entusiasma a juventude do mundo inteiro. O Che e sua experiência, seu exemplo, impulsionaram a ideia do protagonismo da juventude. Ele próprio dizia que a juventude era a grande argila do movimento revolucionário, que a juventude
detinha o protagonismo dos movimentos revolucionários, em especial a juventude operária, a juventude camponesa, a juventude da classe trabalhadora. Os homens e mulheres da juventude latino-americana é que tinham a responsabilidade da luta revolucionária, da construção de uma nova sociedade e da construção de um homem novo. Como todos os revolucionários, o Che, ao construir esse seu importantíssimo legado, cometeu erros. O Che achou que seria possível, pela ação da vanguarda revolucionária, derrotar as classes dominantes latino-americanas, repetindo um pouco o exemplo do que havia ocorrido em Cuba, quando uma vanguarda revolucionária, político-militar, bem organizada, funciona como uma faísca que levaria à mobilização popular e social, arrastando amplas massas à mobilização e à insurreição contra a ditadura de Fulgêncio Batista, seguindo essa vanguarda político-militar encarnada pelo movimento 26 de julho, que tinha como grande líder Fidel Castro. O Che achou que esse exemplo poderia ser repetido em outros países e a vida provou que isso não era verdadeiro. De que os países tinham características distintas, que não era possível que as revoluções tivessem um único modelo para serem vitoriosas. Mas mesmo no erro, o Che revelou a sua grandeza. Nunca recuou. Estava sempre à frente das suas tropas. Lutou até o último minuto. Não abdicou jamais do seu papel revolucionário. Jamais vendeu sua alma. Jamais vendeu seus companheiros, jamais abandonou seus ideais. Mesmo nos seus erros, ele foi capaz de construir um exemplo de combatente, um exemplo de altruísmo, um exemplo de generosidade. Aos 50 anos do seu assassinato, o Che Guevara é hoje conhecido por gerações atuais e será conhecido por gerações futuras. Por mais que o imperialismo tentasse apagar seu exemplo ou deformá-lo, transformando-o em uma simples camiseta que possa ser vendida mundo afora, o fato é que os jovens de todas as gerações que sucederam ao Che têm nele uma referência, têm nele um exemplo, têm nele a iniciativa, têm nele uma esperança, a esperança de que um novo mundo é possível, a esperança de que o imperialismo pode ser derrotado, a esperança de que os povos podem se libertar da opressão e da desigualdade, a esperança de que os povos possam se libertar de seus opressores. Che Guevara é um grande internacionalista. Che Guevara plantou uma semente, e essa semente, mundo afora, se transformou em uma árvore frondosa, a árvore dos que querem mudar o mundo, que muitas vezes sofrem derrotas duras, são obrigados a recuar, cometem equívocos, têm que se reorganizar, mas o fato é que o exemplo do Che demonstra que a luta é sempre possível e de que a vitória é sempre possível e que a dedicação à causa revolucionária é um combate que vale a pena. Agradeço a que vocês tenham assistido esse 20 minutos especial. Se gostaram, peço que curtam, compartilhem, divulguem o nosso programa e também participem da campanha de assinaturas solidárias de Opera Mundi. A imprensa independente e alternativa depende do apoio de vocês, dos leitores, para continuar existindo e travando o bom combate, o combate que o Che nos ensinou. Boa tarde a todos e a todas e até o próximo programa 20 Minutos.